¿qué sentido tiene los presupuestos militares aterradores de esta época? ¿Cuál es el sentido de la vida humana si no somos capaces de reaccionar y saltar de la prehistoria? Porque considero que mientras la guerra sea una manera de desempatar nuestros conflictos y resolver nuestros conflictos, seguiremos en la prehistoria, con la única diferencia que la barbaridad de los hombres primitivos, de los humanos primitivos, parece un juego de niños frente a la barbaridad de los hombres contemporáneos. ¿Hasta cuándo? Este es el desafío que tienen los jóvenes por delante, de pelear por un mundo mejor y que nos demos cuenta de la responsabilidad colectiva como sociedad que tenemos. Es imposible soñar, es imposible en el mundo de hoy levantar la utopía de que el hombre se puede mejorar a sí mismo como sociedad. Pequeña pregunta que la dejo en el aire. É só ver, ler, ouvir, mundo afora. Mas falemos do Brasil. No pré, durante e assim será no pós-guerra as batalhas da informação e desinformação. Como nunca se viu antes, por lá a cyberguerra. Por aqui, algo muito mais chão. Nos telejornais, emissoras de rádio, jornais, revistas, sites, nas big techs donas da verdade no mundo e também da mentira, uma guerra feroz. A guerra para definir quem e o que é o bem, quem e o que é o mal. Quem são os heróis, quem são os bandidos, os bonzinhos e os malvados. Nesta guerra, Putin é só mais um canalha russo que ataca o mundo e manda matar adversários. Mera conversa mole Putin e russos se dizerem cercados pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou, por outro lado, ele é um herói imaculado, ungido para salvar a sempre gloriosa Rússia. Nessa batalha não há meio termo, é matar ou morrer. Biden, presidente dos Estados Unidos, é um experiente guerreiro em defesa dos valores da civilização ocidental. Nunca, jamais, um líder trôpego em busca de uma guerra para evitar uma derrota na eleição congressual norte-americana em novembro. Boris Johnson, da Inglaterra, mesmo sem um charuto e com aquele cabelo todo despenteado, evoca Churchill, sobre quem, aliás, ele escreveu uma biografia. Boris Johnson não é um líder que outro dia estava quase caindo ao ser descoberto como farsante no trato durante a pandemia. Reuniões, festinhas, etc. Emmanuel Macron, da França, égalité, fraternité e liberté, e nada mais é necessário dizer. Muito menos que a extrema-direita e a direita na França fungavam em seu cangote até soarem os tambores da guerra. Eleição presidencial em abril. Por ora, a guerra já deu algum fôlego a Macron. E Zelensky na Ucrânia? Nem Odisseu voltando de Troia na épica Odisseia terá sido tão heróico. Zelensky se anuncia antissistema e anticorrupção. Isso num país e forças com conhecida presença neonazista. Mas ele lembra ser judeu e, claro, e portanto, nada tem a ver com isso. Parceiros de negócios e Zelensky foram citados no escândalo Pandora Papers, aquele de milionários com dinheiro em offshores, em paraísos fiscais. No caso de Zelensky, certamente intriga do malvado Putin. Putin, por sinal, também ele vítima de aleivosias sobre bilionária fortuna espalhada mundo afora. E o Brasil? No espaço de uma semana, a milico diplomacia bateu recordes. Desagradou a todos.
Bolsonaro foi àquela visita a Moscou nas vésperas da guerra. Teve que comprovar 5 testes contra a Covid e foi desmoralizado em seu negacionismo. Na Rússia, o que é o destino, lambeu Putin e homenageou os soldados soviéticos que derrotaram os nazistas e Hitler. Com isso, irritou e recebeu um gelinho do governo norte-americano e o desprezo de tradicionais aliados do Brasil. Iniciada a guerra, pela boca do general vice Mourão, o poder real, poder militar, atacou Putin e a Rússia. Atacou, dizemos aqui, mas claro, da boca para fora. Comparou Putin a Hitler e pregou o uso da força. Em uma semana, foi o Brasil perdendo uma guerra sem ir à guerra. Vem a guerra, e aí, outra milionária folga de Bolsonaro. Carnaval no Guarujá, sem Golden Shower. E assim, profissionais do Itamaraty conduzindo a política externa do Brasil de acordo com a sua tradição. Mas no olhar dos noticiários, das análises, dos telejornais, emissoras de rádio, nas redes sociais, o avanço. Batalha feroz, assimétrica, desigual. Desde lá de fora, com atos, fatos e personagens, a construção do bem e do mal. É só anotar, logo em seguida virá, quase sem que se perceba, a introjeção, o transporte de lá para cá. Capturados no imaginário da guerra e vendidos nos discursos, todo o bem, todo o mal. Os heróis e os bandidos, os mocinhos e os malvados. Quem é o quê? Essa construção, martelada nas manchetes, no noticiário, nas análises, busca um objetivo: as eleições, em especial a eleição presidencial no Brasil. Fosse no antigo Maracanã, o locutor anunciaria: a ADEG informa, saem, vai para Cuba, vai para Venezuela, entram, vai para a Rússia, vai para a China. Se não a mera substituição, a acumulação, com o devastador acréscimo de Putin e mantendo-se Maduro, chavismo, comunismo, etc. Como sempre, uma escolha difícil. Globo News, noite desta terça-feira, 1º de março. E a política externa do PT não é feita no Brasil. A política externa do PT é feita em Havana. O PT faz o que Cuba quer quando se trata de política externa. E por isso Lula não vai condenar o governo Putin. Lula, 6 dias antes, em entrevista para rádios. Que a Rússia invadiu a Ucrânia. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, faz isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, sem pedir licença para ninguém, foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Por que não convoca em caráter emergencial uma assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre 4 ou 5 pessoas, que se acham donos do mundo, que são as pessoas do Conselho os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? O Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. É isso que o povo e o que a humanidade está precisando nesse instante, Hélio. Em 1955, depois de uma série de acordos parciais entre europeus, a Alemanha se integrava ao Tratado do Atlântico Norte. Se consolidava a OTAN. Em reação, a União Soviética e 7 países socialistas criaram o Pacto de Varsóvia, a 14 de maio de 1955. 3 décadas depois, fim dos anos 80, início dos 90.
derrocada do comunismo no leste europeu, fim da União Soviética em dezembro de 91. E assim, um a um, países do antigo bloco se integrando à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN tem hoje 30 países membros e outros 21 numa parceria para a paz. Com o fim da União Soviética, desde os anos 90, a Rússia repete em fóruns e em acordos. Estava se sentindo cercada. A adesão crescente de vizinhos e de ex-integrantes do bloco soviético à OTAN tem um sentido prático. Significa poderio militar à disposição. Na Ucrânia, a depender da região, mísseis nucleares a 300 quilômetros de Moscou. E também, claro, na direção contrária, milhares de mísseis russos. Para os Estados Unidos, OTAN e a Ucrânia de Zelensky, inaceitável uma condição imposta por Putin. Um governo neutro ou mantida sob controle a política externa ucraniana. Dos envolvidos de uma forma ou outra na guerra, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido têm ogivas nucleares. Estados Unidos e Rússia somam 12.700 ogivas. Isso significa 90% do poder nuclear instalado na Terra. Já a China tem quase 400 ogivas. Se mantidos rumo e temperatura geopolítica, terá cerca de 1.000 ogivas nucleares em 2030. Quem buscar razões ou desrazões, erros para esta guerra, encontrará inúmeros, incontáveis, para todos os gostos, para todas as posições. Razões inclusive seculares, como no caso de Ucrânia e Rússia, Kiev e Moscou. Não faltam e não faltarão estudos, informações, argumentos e, claro, mentiras de todo tipo. Vá à internet e pesquisa War, Rússia, Ucrânia, isso em inglês. A depender da hora e também da temperatura da guerra, você encontrará mais de 3 bilhões num site de busca. Uma guerra como nunca se viu, precedida pela guerra já há tempos batizada híbrida, na qual são etapas fundamentais as batalhas de informação e desinformação. Também devastadoras, no antes, no agora e no que deixará como caminho para o depois. Ataques à verdade dos fatos e, concretamente, ataques cibernéticos à infraestrutura. Sistemas do governo ucraniano atacados e tirados do ar desde janeiro. A Ucrânia acusou a Rússia, Putin negou. Ataques a bancos, a sistemas de trens por parte da Rússia. Ataques cibernéticos contra a Rússia. O bilionário Elon Musk, com seus satélites, meteu-se na guerra em favor da Ucrânia. Hackers russos capturam senhas de soldados ucranianos e, a partir delas e deles, contaminam os sistemas militares da Ucrânia. Hackers estão derrubando os sistemas do governo e de bancos da Rússia. E os Estados Unidos seguem espionando mundo afora, como há quase uma década denunciou com fartura de provas Edward Snowden. Snowden, agora exilado na Rússia. Espionagem, como bem souberam o Brasil, o governo Dilma e a Petrobras em 2013. A NSA espionou milhares de telefonemas e mensagens só no Brasil. Mundo afora, bilhões de informações. Estamos vendo, ouvindo, vivendo. Mais do que nunca, esta é uma guerra de desinformação e informações. E as Big Techs, as donas da verdade no mundo, têm clarissimamente lado nesta guerra. Os chineses têm suas Big Techs, os russos têm a deles e o mundo tem aquelas que são quase de todo o mundo. O Google e o YouTube suspendeu a monetização do canal estatal russo Russia Today. Este canal, o RT, agora não pode fazer publicidade e gerar receita. O mesmo fez o Facebook com o RT. A Alemanha proibiu em seu território este canal, o Russia Today, por distribuir informações falsas e por censura. Em contrapartida, a Rússia fechou em Moscou a sede do canal público alemão Deutsche Welle.
Ataques e contra-ataques em todas as frentes. No futebol, a FIFA excluiu a Rússia da Copa do Mundo deste 2022. E este ano não vai ter Fórmula 1 na Rússia. A FIA suspendeu o GP russo. Já a Federação Internacional de Judô suspendeu a faixa preta de Putin. Meio ridículo. SWIFT, antigamente era uma marca de salsichas. Nesta guerra é a arma da OTAN e dos Estados Unidos contra a Rússia. No mundo do capital financeiro sem pátria, desterritorializado, o dinheiro pode ser arma poderosíssima. E o SWIFT é cérebro e coração neste sistema. Essa cooperativa internacional baseada em Bruxelas tem mais de 200 países conectados. Com 99,5% de acerto via SWIFT, o mundo paga e recebe essa ficção chamada dinheiro. A depender da extensão da ordem recebida pelo SWIFT, o sistema financeiro russo pode ser paralisado. Como se o coração parasse de bombear sangue para determinado órgão, determinada região do corpo. Excluída a movimentação financeira do sistema, a economia é asfixiada. A moeda derrete, o dinheiro desaparece de bancos e caixas. Crise cambial, a inflação explode, a renda cai, a rua ruge. Se assim acontecer até o talo, virá o pânico nas ruas e no topo o dos chamados oligarcas. De tudo isso, mesmo para leigos, previsíveis algumas das consequências. A partir de agora, países e blocos que respeitem suas soberanias buscarão rotas alternativas para não cair nesta asfixia do sistema econômico-financeiro via SWIFTs. A China avançou no jogo. O chanceler Wang Yi telefonou para o chanceler da Ucrânia, Kuleba. Recomendou negociação para impedir o avanço da guerra. A China tem desde 2015 o seu sistema de pagamentos, o CIPS, um nanico perto do gigante SWIFT. Em 2021, no CIPS, 2,2 milhões de transações, no valor de 7,1 trilhões de dólares. Mas vejamos o tal SWIFT só no último novembro. 50,3 milhões de mensagens trocadas a cada dia e 6 trilhões de dólares processados a cada dia. 40% disso em dólar. Na terça-feira, Biden discursou, anunciou o fechamento do espaço aéreo norte-americano para voos da Rússia. Num tempo como esse, em meio à guerra, uma medida lateral e inevitável. Mas façamos um parênteses. Não é recomendável deixar sem nenhuma saída quem tem milhares de ogivas nucleares. Como Putin, aliás, há poucos dias fez questão de recordar ao mundo. É só discurso? É só retórica? Ok, mas é bom lembrar, humanos são humanos e erram. Às vezes erram feio. Não há santos, há interesses geopolíticos, políticos, estratégicos, econômicos, financeiros, vendas de armas, egos, etc. Repetindo, entre líderes e países em guerra, não há santos. Comecemos pela letra A. Alemanha. Já esqueceram? Como ver, ouvir líderes da Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, etc., sem lembrar do que por séculos, o último século e anteriores, foi feito na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina. E os séculos de colonização até outro dia, guerras coloniais de libertação na África Portuguesa, por exemplo, até os anos 70, até menos de meio século. Estados Unidos, Inglaterra e companhia não criaram aquela ficção das armas químicas no Iraque? E os autocratas, ditadores no mundo árabe, Israel e a faixa de Gaza?
A Rússia tem, e não é de hoje, pretensões imperiais. E é com base nesse ideário que Putin e os demais agem. E é por isso a guerra. As mesmas pretensões imperiais que já tiveram e seguem tendo tantos dos envolvidos. No Twitter, a lista de intervenções dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Meia centena de intervenções em outros países. E como tem gente com amnésia tática repentina, é bom lembrar. Agosto de 1945, bombas atômicas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Vamos rever o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e seu embaixador, Lincoln Gordon, na Casa Branca, planejando e ordenando o golpe militar-civil contra o Brasil e João Goulart, o presidente da República, em 1964. Cenas do precioso, excepcional documentário de Camilo Tavares, O Dia que Durou 21 anos. Well, there was nothing I could do about the 2 hours there.